Boa noite, prezados irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira. Uma boa noite também a todos aqueles irmãos que se encontram ligados a nós através deste Evangelho. Vamos pedir ao mundo espiritual superior, a Jesus, nosso irmão e mestre, que nos ampare neste momento em que vamos fazer a leitura e a interpretação de mais um trecho do nosso amado Evangelho. Que possamos receber em nossos lares, que é onde nos encontramos agora, muita luz, muita paz e harmonia nos nossos ambientes. E que esta harmonia nos ligue na oração e no pensamento, apesar da distância que nos separa. E assim, com muita fé em Deus, nosso Criador, e em Jesus, o nosso irmão e mestre, e nos espíritos que nos dirigem, é que nós vamos fazer a leitura e a interpretação de um trecho do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé que transporta montanhas. Nós vamos ver na noite de hoje os itens 8, 9 e 10. A parábola da figueira que secou. E neste trecho, nós vamos encontrar mais uma das parábolas que Jesus usou para ilustrar os seus ensinamentos. E a nós cabe saber extrair esses ensinamentos, usando para isso o nosso raciocínio e a nossa reflexão. Parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, não sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e de 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas.
São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Prezados irmãos, que valiosas e profundas lições encontramos neste texto. Tentando fazer a sua interpretação, gostaríamos de destacar 3 pontos que julgamos de fundamental importância. Em primeiro lugar, é a fé que Jesus recomenda a seus discípulos e a nós todos, afirmando que tudo aquilo que falarmos ou fizermos com fé em Deus, com vontade firme, acreditando que aquilo realmente vai acontecer, de fato acontece. E Jesus manifesta essa força e esse poder em suas palavras ao dizer que a figueira não daria mais frutos. E ela realmente secou. Na verdade, sabemos que não havia frutos por não ser época de figos. Mas Jesus aproveitou a ocasião para ensinar a seus discípulos que tudo aquilo que tem a aparência de bom, mas que nenhum fruto produz, não merece continuar existindo. E esse é o segundo ponto que gostaríamos de destacar. Jesus compara a árvore que não dá frutos com as pessoas ou as doutrinas, sistemas que apenas têm a aparência da bondade, mas que no fundo nada de bom produzem. Com os oradores que usam palavras bonitas, mas sem nenhum proveito para quem as ouvem. Suas palavras não têm a consistência. E assim como se conhece uma árvore pelo fruto, também as pessoas são conhecidas pelas obras que realizam. Não basta ter a aparência de bom. É preciso provar isso
através das boas obras. E no que se refere às doutrinas, convém aqui lembrarmos do que nos traz o Livro dos Espíritos. Na questão 842, e Kardec pergunta sobre qual seria a melhor religião. E os Espíritos respondem que será aquela que fizer o maior número de homens de bem, que pratiquem a lei de justiça, de amor e de caridade. Isto é, que apresentem boas obras. E o terceiro ponto que nos chama a atenção é a referência feita aos médiuns, os quais são os responsáveis por transmitir as instruções dos espíritos. E eles receberam de Deus a missão especial de levar essas mensagens a toda parte. Por isso que se encontram espalhados pelo mundo. Porém, se eles falharem em sua missão, se usarem as suas faculdades mediúnicas com outros interesses que não sejam de levar a verdade e o esclarecimento a todos os irmãos, com muita humildade e muito amor, eles serão tratados tal como a figueira que secou. Deus poderá lhes retirar essa faculdade, já que não está mais atendendo seus objetivos. Foi mal empregada, foi desviada do seu fim principal e por isso merece ser eliminada. Isso é uma questão bastante séria, né, no que se refere à mediunidade. E assim, prezados irmãos, após estes minutos de reflexão, vamos encerrar nosso trabalho desta noite, agradecendo a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores, a assistência, a iluminação e o amparo que nos dispensaram. Que estes ensinamentos possam ficar gravados em nossas mentes e em nossos corações, para que sejamos pessoas de bem, que aos poucos possamos ir eliminando nossas más tendências e nos aproximando mais de nosso amado Mestre Jesus. Que não nos preocupemos tanto com a aparência da bondade, mas que essa seja a nossa essência. Que possamos a cada dia levar uma mensagem de fé, de esperança, de amor e de caridade a todos aqueles que de nós se aproximarem. Vamos pedir ainda, nesta noite, pelos sofredores, por aqueles que se equivocaram em suas ações e hoje sofrem as consequências de seus maus atos. Vamos pedir por aqueles que estão doentes, para que alcancem a cura, se for da vontade do Pai. Pedimos ainda por todos aqueles que têm os nomes listados nos nossos cadernos de irradiações, para que eles possam receber tudo aquilo de que eles estão necessitando, de acordo com a fé e o merecimento de cada um deles. Pedimos ainda pela paz, pelo equilíbrio e pela harmonia entre os povos, especialmente aqui na nossa localidade, que possamos viver de acordo com os ensinamentos do nosso amado Evangelho. Vamos pedir ainda pelas águas que temos nos nossos lares, essas águas que são o remédio para os nossos males, tanto físicos como espirituais. Que em nome de Jesus essas águas se tornem magnetizadas, que possam levar para todas as nossas células
aquela substância de que estamos necessitando. E assim, irmãos, vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos em contato com as palavras do Evangelho. Esta obra que nos traz tudo o de que necessitamos para a nossa vida, para a nossa conduta e para continuarmos nesta jornada evolutiva com a qual nós nos comprometemos ao reencarnarmos. Que Deus permita que não nos desviemos das nossas missões, seja ela qual for. Muito obrigada, irmãos, que a paz permaneça com todos nós e que assim seja.